Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação do professor Elisânio e Juan Pablo, chegando para levar o melhor do futebol brasileiro, futebol internacional e também futebol amador. Vamos falar de Série A, de Série B, de Série C, Série D. Vamos falar também da Copa Libertadores da América. Chegamos à semifinal. Nesse meio de semana a gente a gente conheceu os 4 semifinalistas. Vamos falar também de Sul-Americana, ou seja, de tudo que aconteceu no meio de semana, a gente vai relatar a partir de agora. E vamos começar, só lembrando que o nosso programa acontece às segundas-feiras e às sextas, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol, tá certo? Então, a gente agradece os nossos amigos que curtem a nossa programação aqui no Facebook e também no YouTube. Então, vamos iniciar com a boa noite e o destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan. Boa noite. Meu destaque vai para o Atlético Paranaense, mais especificamente para um jogador de 17 anos, Vitor Roque, que fez o gol da classificação para a semifinal contra o Estudiantes de La Plata. Realmente, o Atlético Paranaense, na Bacia das Almas, né, no último lance, conseguiu a classificação heróica do Atlético Paranaense em cima do Estudiantes. E a gente já vai falar desse jogo, tá certo? A gente vai falar também do treino do Barro Preto, né, do Cruzeiro do Barro Preto, que joga nesse final de semana. A gente também vai falar do Cruzeirão da Massa, tá certo? Então vamos iniciar o nosso programa de hoje com a Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana que a gente teve grandes jogos nesse meio de semana, começando, né, com a classificação do Atlético Goianiense, que não tomou conhecimento do Nacional do Uruguai, mandou 3-0, ou seja, despachou o time do Soares, né? Luis Soares, que deixou de ir para o River Plate para jogar no Atlético, aliás, no Nacional, e saiu da Copa Sul-Americana. O Nacional, que não vem passando por um bom momento, e sucumbiu diante do bom time do Atlético Goianiense, né? Time muito forte nessa competição. Já o Independente Del Valle tinha ganho o primeiro jogo e goleou 4-1 o Deportivo Táchira da Venezuela, então é outro semifinalista. Esses 2 jogos foram um placar dilatado, né? Os times ganharam os 2 jogos. Já os últimos 2, o Ceará e o São Paulo, o Ceará conseguiu, né? Grande vitória do Ceará em cima do São Paulo. O Ceará jogou muita bola, ganhou de 2-1, mas nas penalidades, né? O Ceará acabou devolvendo o resultado, havia perdido de 1-0 no Morumbi, e com Castelão, Arena Castelão lotada, o Ceará conseguiu empatar o confronto, né? Ganhou de 2-1 de forma brilhante, mas nas penalidades o São Paulo foi melhor e acabou, né, ganhando. 3 jogadores do Ceará perderam as cobranças e o São Paulo avança, né? O Ceará que fez grande campanha nessa competição, e o torcedor do Ceará estava muito empolgado, achando que o Ceará ia à decisão, com muitas chances de ganhar, mas infelizmente não soube bater pênalti, né? A gente viu ali jogadores experientes, como principalmente o Vina. O Vina perdeu o pênalti e acabou com as chances do Ceará conseguir essa competição, que no meu entendimento, Juan, era uma competição boa para o Ceará ganhar. A gente está vendo o próprio São Paulo, né? Não é aquele São Paulo, a força do tricampeão da Libertadores, São Paulo, tricampeão do mundo. Nesse momento o São Paulo não atravessa um bom momento. Então o Ceará perdeu uma grande chance de eliminar o São Paulo e ir para uma semifinal contra o Atlético Goianiense, onde são times do mesmo nível, da mesma prateleira. O Ceará um pouco acima, né? O Ceará está um pouco acima do Atlético Goianiense, então era chance de o Ceará conseguir ir para a final e disputar, quem sabe, com o Independente Del Valle, que eu acredito do outro lado seja o outro finalista, já que o Internacional, no outro jogo, também muito acirrado, ele havia empatado o primeiro jogo contra o Melgar fora de casa, e ontem acabou também empatando, e nos pênaltis o Internacional perdeu, tá certo? Então, a Copa Sul-Americana, a gente conhece, só lembrando, Juan, que a gente não tem mais final brasileira, né? Com isso ficou a semifinal o Independente Del Valle, que foi o 10º colocado da primeira fase, e o Melgar, que foi o 6º. O São Paulo foi o 2º colocado, né? O primeiro foi o Ceará, e pega o Atlético Goianiense também, que fez bela campanha, foi o 3º. Então são esses times que vão disputar essa competição, tá certo? Então a Sul-Americana a gente passou a limpa, agora vamos falar de Taça Libertadores da América, grandes jogos também, e o Juan vai relatar como foi esses jogos,
como foram esses confrontos, onde colocou 3 times brasileiros na semifinal da Copa Libertadores da América, ou seja, possivelmente a gente vai ter uma final brasileira, mais uma vez final brasileira aí na Copa Sul-Americana, aliás, na Copa Libertadores. Flamengo 1, Corinthians 0, Tajeres de Córdoba 0, Vélez 1, Palmeiras 1, Palmeiras 0, Atlético Mineiro 0, Palmeiras acabou ganhando nos pênaltis, Estudiantes 0, Atlético Paranaense 1. Esses foram os resultados, né, Juan, da Libertadores da América, os jogos de volta. Só lembrando que o Flamengo já havia ganho do Corinthians de 2-0 no primeiro jogo, então apenas confirmou. O Vélez Sarsfield, tem muita gente achando que vai ser confronto fácil para o Flamengo. Não, o Vélez é um time muito bom. Não tire o Vélez Sarsfield pela campanha que ele vem fazendo na Superliga da Argentina. Ele está muito mal, mas assim, eles colocam só o time reserva. O time preparado mesmo está jogando a Libertadores da América, né? E assim, o Corinthians realmente perdeu 2 jogos para o Flamengo. Mas assim, o Palmeiras conseguiu passar do Galo nos pênaltis. E o confronto, né, com o Atlético Paranaense, grandes jogos, né? E outra coisa, já tem confronto, já tem data, né? Os jogos de ida, eles acontecem no dia 30, o Palmeiras visita o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, e esse jogo é o jogo do SBT. O SBT vai mostrar o Palmeiras nas 2 terças-feiras, no dia 30 e no dia 6. Já o Flamengo joga com o Vélez Sarsfield, o primeiro jogo no dia 31, lá na Argentina, e decide o jogo no Maracanã, dia 7 de setembro. Então, aí são os confrontos da Copa Libertadores da América. Certamente serão grandes jogos. O Atlético Paranaense, que mudou de patamar. O Atlético Paranaense está chegando em muitas competições aí e está sendo um time muito duro de ser batido, né? Ele está na semifinal da Copa do Brasil aí, aliás, nas quartas de final da Copa do Brasil com o Flamengo. Empatou o primeiro jogo no Maracanã e agora decide em casa na próxima semana e está aí forte para jogar com o Palmeiras. Ele que acaba de ganhar do Palmeiras lá no Allianz Parque pelo Brasileiro, né, há umas 2 semanas atrás, e na rodada passada no Brasileiro ele ganhou do Atlético Mineiro dentro do Mineirão. E tá aí o Atlético Paranaense muito forte nessa competição. Tá certo, Juan? Então, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, passado a limpo, certamente serão grandes jogos. Esses jogos acontecem no finalzinho de julho e no início de julho, não, no final de agosto e no início de setembro. Primeira semana de setembro, a gente conhece os finalistas da Copa Libertadores da América e também da Sul-Americana. Vou mandar um abraço pro meu irmão, compadre Adílio, em Fortaleza, também acompanhando nosso programa. O meu irmão Ivani, em Sobral, torcedor do Ceará e do São Paulo. Mandar um abraço também para Leila, o Cício, a Camille também curte a nossa programação. Um abraço para as pessoas que estão assistindo a nossa programação. Agora a gente vai falar de Série D. Mandar um abraço também para o Padre Elcio. O Padre Elcio está também na sintonia, curtindo a nossa programação. O Padre Elcio, que é presidente do Cruzeiro do Barro Preto. Já a gente vai falar do jogo do Cruzeiro do Barro Preto na Copa, Juan, qual é a Copa, Juan? Esqueci agora. Riacho das Flores, o Barro Preto vai jogar nesse final de semana. Nem ia saber não, dizer a Copa do meu lado. Então, Juan, vamos falar agora de Série D que está nas quartas de finais e tem os jogos de volta. Nesse final de semana, o Juan vai falar todos os jogos da Série D, jogos de volta nesse final de semana. Caxias e Real Noroeste, São Bernardo e Bahia de Feira, Pouso Alegre, Paraná, Motoclube América de Natal, Nova Venécia e Portuguesa, Amazonas e Lagarto, Asa e Rio Branco, Tocantinópolis e Santa Cruz. Tá certo, Juan, tá certo. Aí são os jogos, né? Só lembrando, Juan, que os jogos eles foram muito acirrados os jogos de ida, né? A gente só viu o América de Natal, que ganhou em casa e vai decidir fora. Os outros, houve 5 empates. A Portuguesinha do Rio ganhou também fora, ganhou em casa, vai decidir fora. E também
O restante do jogo, o São Bernardo ganhou do Fluminense de Feira, ganhou de 1-0 e vai decidir dentro de casa. Bahia. Do Bahia de Feira, do Bahia de Feira. Então, Inclusive é o placar mais confortável. ou seja, tudo pode acontecer nessa semifinal. Aliás, nessas quartas de finais da Série D. Times tradicionais aí como o Paraná empatou dentro de casa, vai decidir fora com o Pouso Alegre. E o Santinha, né, Juan? O Santinha, cadê o Santinha? O Santinha empatou em casa com o Tocantinópolis e vai decidir fora. Então a gente vai ver aí, acompanhar esses jogos nesse final de semana. E a partir das quartas de final é vida ou morte. É sim, porque os 4 conseguem classificação para a Série C. Tá certo? Então, a gente vai com certeza acompanhar esses jogos. E agora a gente vai falar de Série C. A Série C, que tem última rodada nesse meio de semana. Aliás, nesse final de semana, última rodada da Série C, os 10 jogos às 17 horas. Isso dia 13, né? Amanhã, dia 13 também conhecido como amanhã, tem a última rodada da Série C. São José e Altos, Campinense e Volta Redonda, Confiança e Atlético Cearense, Vitória e Brasil de Pelotas, Botafogo de São Paulo e Remo, Manaus e Mirassol, Figueirense e ABC, Aparecidense e Botafogo da Paraíba, Ferroviária e Ipiranga, Paysandu e Floresta. Ok, Juan. Então, esses são os jogos da última rodada da Série C. Diga, Juan. Confiança até que Paranaense, quem perder, cai, basicamente. É sim. Então tem muita coisa em disputa, Juan. O Remo, a sua classificação, né? O Mirassol é o líder, o Paysandu é o segundo, o ABC é o terceiro, o Figueirense é o quarto, o Volta Redonda é o quinto, o Botafogo de São Paulo é o sexto, o da Paraíba é o oitavo, e o Remo, aliás, é o sétimo, o Remo é o oitavo. Com 26 pontos, Juan, tem com 26 a Aparecidense, o Vitória, com 25 o Ipiranga, ele tem chance de classificação. Então esses times, caso o Remo tropece, um desses 3 times pode tirar a vaga do Remo. É, Juan? Torcer pelo Padrinho, né? É sim, o time do Padre Valdemir torcendo muito aí para conseguir essa classificação para o mata-mata, né? Estou achando que o Vitória vai entrar, Juan. Na zona de rebaixamento a gente tem o Atlético Cearense, depende apenas dele. Aliás, não depende dele, né? Tem que ganhar o jogo dele e torcer que o Floresta ou Confiança perca o seu jogo. O jogo dele é confiança. O jogo dele é com confiança. Ele joga com confiança, né? Então ele depende só dele, né? Ele depende só dele. Se ele ganhar do Confiança, pronto. Um abraço pro Gaiteiro. O Atlético escapa. E o Brasil de Pelotas também tem chance, só que o Brasil precisa contar com 2 resultados, né? E o Ferrinho já foi pro Beleléu, caiu o Ferrinho Campinense. Sem falar do Campinense. Então já caíram. Então a Série C vai... Última rodada neste final de semana e a gente vai conhecer os 8 times que vão disputar a próxima fase. Agora vamos falar de Série B do futebol brasileiro, rapaz. Série B que está pegando fogo. Teve rodada no meio de semana, Juan. Teve rodada no meio de semana. A rodada de número 23. Grandes jogos. Destaque aí para a derrota do Vasco. O Vasco perdeu fora de casa. E mais uma vitória do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que conseguiu ganhar. O Bahia também estava no G4, né? Os times do G4, o Bahia perdeu. E o Juan vai relatar. O Grêmio goleou. E o Juan vai falar todos os jogos que aconteceram no meio de semana da Série B do futebol brasileiro. Tá certo, Juan? Grêmio 5, Operário 1. Ituano 4, Sport 1. CSA 1, Brusque 0. Ponte Preta 3, Vasco 1. Londrina 1, Cruzeiro 2, Tombense 0, Vila Nova 0, Sampaio Corrêa 2, Bahia 0, Chapecoense 2, Novo Horizontino 2, Náutico 2, CRB 1, Criciúma 0, Guarani 0. Ok, vamos dar um abraço pro meu amigo Raimundinho, rapaz. O Raimundinho do Seu Mourão também está curtindo a nossa programação. E o Raimundinho que é torcedor do Palmeiras. Torcedor do Palmeiras, está vibrando aí com a campanha do Palmeiras. O Palmeiras em mais uma semifinal de Copa Libertadores. E torcedor do São Paulo, em Sobral, é o meu amigo Antônio Cláudio, também curtindo a nossa programação. Tá certo? Então a Série B, os resultados foram esses. E a classificação ficou
Aliás, Juan, essa vitória do Cruzeiro acabou ajudando muita gente, né? Que o Londrina estava ali com 33 e continua com 33, né? O Sport pegou saldo negativo. É, exatamente. Então o Cruzeiro é o líder com 52 pontos, Juan. Mais 12 pontos, 4 vitórias. O Cruzeiro volta à elite do futebol brasileiro. O Grêmio está se destacando também, né? Está se distanciando. Tem 43. O Bahia tem 40 e o Vasco tem 39. Mas já está 6 pontos do Londrina, né? Mas o Vasco precisa ter cuidado. Mas acredito, já falei aqui algumas vezes, o G4 é esse aqui. Não vejo força nos outros times, não. Enquanto não se aproximar, continua dizendo. Exatamente. E assim, lá no Z4, o Náutico ganhou do CRB, o CSA também ganhou seus jogos, mas mesmo assim eles estão na zona da degola. O CSA é o 17º, o Náutico é o 18º, o Guarani não anda, né? O Guarani é o 19º e o Vila Nova é o 20º. Só lembrando que o Vila Nova está em campo, né? O jogo do Vila Nova iniciou. O Vila Nova está jogando com o Londrina. Então, o Juan vai falar sobre a 24ª rodada, ou seja, depois dessa rodada são apenas mais 14 jogos, e o Juan vai falar 14ª rodada da Série B do futebol brasileiro. Vila Nova e Londrina, Brusque e Ponte Preta, Bahia e Ituano, Operário e Sampaio Corrêa, Vasco e Tombense, Sport e CSA, Cruzeiro e Chapecoense, Guarani e Náutico, CRB e Grêmio, Novo Horizontino e Criciúma. Essa é a próxima rodada da Série B do futebol brasileiro, tá certo? Então, Série B, grandes times, e a gente está vendo que os principais times que estão na Série B, eles vão retornar à Série A do futebol brasileiro. Juan? Agora vamos falar de futebol amador, Juan. Futebol amador, a gente teve hoje, Juan, o treino do Cruzeiro, o treino de apronto, que acabou nem sendo um treino de apronto, porque não deu primeiro e segundo. Foi bom, Juan, o treino? Juan foi o treino. Como foi lá, Juan? Foi bom. Foi bom? Fez gol? Não. Não fez gol? Quase deu uma assistência. Quase deu. E como é que quase dá uma assistência? Quase foi o gol. Ou seja, você deu a assistência, você deu o passe para um jogador e esse jogador deu assistência para o outro, foi isso? Não. Então, gente, foi 3-3. Deu o passe e pra fora. Basicamente. Foi 3-3, o jogo foi 3-3, viu, Juan? 3-3, os gols foi do Gilson, 2 vezes, e o Guilherme Paulista, marcaram, e isso pro segundo quadro, né? Acabou dando o segundo quadro sim, Juan. O Gilson fez 2, e o Guilherme Paulista fez 1. Já o primeiro quadro, os gols do primeiro quadro foi 2 do Natan e 1 do Luizinho. Foi um primeiro bem misturado, né, Juan? Você jogou no primeiro ou no segundo? Creio que eu joguei no segundo. No segundo, né? Então o treino foi bom. Então foi 3-3, muitos gols. E o Barro Preto que joga no próximo domingo. Aliás, amanhã, é sábado, o jogo amanhã, às 14 horas, joga lá pela Copa do Riacho das Flores, tá certo? Então a galera certamente sairá cedo aí, vai enfrentar esse solzão aí. Vamos torcer que o Cruzeiro do Barro Preto, o Cruzeirão da Massa, consiga mais uma grande vitória, né? O Cruzeiro que começou mal essa competição, perdeu o primeiro jogo e amanhã tem que ganhar para continuar vivo rumo à classificação, tá certo? Falar no Cruzeiro, mandar um abraço para toda a torcida do Cruzeiro e para os dirigentes, meu amigo compadre Elcio, pro Dedé, pro Roniberto, pro Auriano, toda a galera aí do Cruzeiro do Barro Preto, que está firme e forte nas competições, principalmente na Copa Alves Ferreira. Então, futebol amador, a gente falou do Cruzeirão do Barro Preto. Agora a gente vai falar de Série A. Mandar um abraço também, o Juan, pro meu amigo Albeci Ripardo, na Lagoa do Serrote, na Lagoa. O jogo é dia 14, Juan. Dia 14, o jogo é domingo mesmo, viu? Eu tava achando que era amanhã, mas o jogo é só dia 14, é domingo. Tá certo? Eu que me equivoquei. Mandar um abraço pro meu amigo Albeci Ripardo, apresentador, e tem o programa Faixa de Esporte, sempre às quartas-feiras, 18h35. O meu amigo Albeci Ripardo curte a nossa programação. Um abraço para ele. Grande torcedor do São Paulo e torcedor também do Fortaleza. Tá certo? Então, só lembrando, gente, como eu havia falado que o jogo do Barro Preto é amanhã, é apenas domingo, dia 14. Agora vamos falar de Série A do futebol brasileiro, mano. Série A,
do futebol brasileiro, que a gente tem a próxima rodada iniciando amanhã, rodada de número 22, 4 jogos amanhã, e o Juan vai falar todos os jogos da Série A, que tem o Palmeiras como líder disparado da competição. Goiás e Avaí, Corinthians e Palmeiras, Cuiabá e Juventude, Botafogo e Atlético Goianiense, Coritiba e Atlético Mineiro, Flamengo e Atlético Paranaense, São Paulo e Bragantino, Ceará e Fortaleza, América e Santos, Internacional e Fluminense. Essa rodada da Série A, todo sábado e domingo. Essa rodada acontece no sábado e domingo, né? Não tem jogo na segunda-feira. Só lembrando, Juan, que o Palmeiras continua líder com 45 pontos. O segundo é o Corinthians, o terceiro é o Fluminense, quarto é o Atlético Paranaense e quinto é o Flamengo. Aliás, esses dois times se enfrentam. Tem o jogo Atlético Paranaense e Flamengo no Maracanã. Certamente os dois times vão poupar jogadores, porque na quarta-feira eles voltam a campo, só que na Arena da Baixada. Na Copa do Brasil. Valendo pela Copa do Brasil. Copa do Brasil que a gente vai dar destaque no programa de segunda-feira. Segunda-feira a gente vai falar sim, falar muito de Copa do Brasil, dos jogos que vão apontar os 4 semifinalistas. Ou seja, na sequência a gente tem o Internacional, com 33 pontos, é o sexto. O Atlético Mineiro é o sétimo. Aliás, o ano do Atlético Mineiro agora está comprometido, né? O Cuca voltou e o Galo já tinha saído da Copa do Brasil, agora sai da Copa Libertadores da América e tem apenas o Brasileiro. Para título está muito difícil, que ele está 12 pontos atrás, 13 pontos atrás do Palmeiras, dificilmente vai brigar pelo título, ou seja, o time milionário do Atlético Mineiro vai jogar o Brasileiro apenas para conseguir uma vaga na fase de grupo da Copa Libertadores da América, ou seja, essa volta do Cuca até agora não aconteceu absolutamente nada, muito parecido com o que aconteceu quando ele saiu do Palmeiras e voltou, acabou não fazendo um bom trabalho naquela ocasião, e agora está acontecendo com o Galo também. Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos jogos. O Mohamed já conseguiu uma vitória nos primeiros jogos. Também não fez um bom trabalho, tá certo? Então o Red Bull Bragantino é o oitavo, o Santos é o nono, o América Mineiro é o 10º, o São Paulo é o 11º, o Botafogo é o 12º, o Goiás é o 13º, o Ceará é o 14º, o Coxa é o 15º, Avaí é o 16º, Fortaleza abre a zona de rebaixamento, é o 17º, o Cuiabá é o 18º, o Atlético Goianiense é o 19º e o Juventude é o 20º, lanterninha da competição, tá certo? Então o destaque dessa rodada é justamente o Clássico Rei, o Ceará que tem uma grande hegemonia em cima do Fortaleza em campeonatos brasileiros. Quem vencer afunda o rival. Exatamente, tem a chance, né? Tem a chance aí de manter essa sequência, ou senão o Fortaleza, né, pode quebrar essa sequência. Só lembrando, caso o Fortaleza ganhe do Ceará, sairá da zona de rebaixamento e deixa o Vozão numa situação muito difícil. Acredito eu que se isso acontecer, vai sobrar para o Marquinhos Santos, que a torcida não está muito contente com o trabalho dele e já saiu da Copa do Brasil para o próprio Fortaleza. No Campeonato Brasileiro vem ali beirando a zona de rebaixamento, acaba de ser eliminado na Copa Sul-Americana e caso perca o Clássico, certamente vai sobrar para o Marquinhos Santos. Tá certo, Juan? Então, Série A de futebol brasileiro, grandes jogos acontecendo e a gente passou a limpo. Agora a gente vai falar de... Diga, Juan. Só mencionar aqui o Marquinhos Santos, que ele tinha o sonho de treinar o Ceará basicamente pela torcida. Ele já teve a chance de ver a torcida, só que eu acho que a torcida não gostou muito dele. Realmente, ele chegou, porque assim, o torcedor é muito passional. E quando o Marquinhos chegou no Ceará, ele só chegou no Ceará por conta da saída do Dorival Júnior, né? E como o Dorival vinha fazendo um bom trabalho, aliás, um excelente trabalho, o treinador que chega, se não manter aquele nível, a torcida pega no pé. E o Ceará, torcida gigante, né? Lota o estádio, a pressão é muito grande. E o Marquinhos não está sabendo lidar, tá fazendo algumas coisas que a torcida não está gostando. Então vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. Mas se o Ceará ganhar o Clássico e ganhar bem, tudo se acalma, tudo volta às mil maravilhas. Agora, Juan, a gente vai falar de Brasileirão Sub-20, quartas de finais, jogos de ida e volta. E nesse final de semana, Juan, vai ter os jogos de ida,
Grandes times classificaram para a próxima fase e o Juan vai falar todos os jogos de ida das quartas de final dessa competição. Antes, Juan, mandar um abraço pro Vitor, rapaz. O Vitor é meu aluno, filho de Mané Peixoto, também curte a nossa programação. Para Lidiane, pro Ti Gerardo, são torcedores ardorosos do Cruzeirão da Massa, também curte a nossa programação. Vai, Juan. Internacional e Flamengo, São Paulo e Atlético Paranaense, Vasco e Palmeiras, América e Corinthians. Esses são os jogos, grandes clássicos do Brasileirão Sub-20. Brasileirão Sub-20, que tem grandes jogos, tá certo? Um abraço aí pro meu irmão, mande um abraço aí pro Tivani, que amanhã tá aqui almoçando com a gente, viu, Juan? Um abraço aí para ele, pro José Igor, para todo mundo. E agora partiu Europa. Agora vamos falar de futebol europeu, Juan. Futebol europeu teve jogo. Aliás, Juan, esse final de semana a bola rola na bota, né? Campeonato italiano. A gente vai, com certeza, acompanhar esse jogo. Mandar um abraço para minha comadre, minha amiga, comadre Conceição. Também curte a nossa programação. Um abraço para ela, pro Aistim, pro Gabriel, pro Padre Anísio e pro Leandro. Turma boa aí, nossos vizinhos. A Bundesliga, Juan, teve hoje, o Freiburg perdeu de 3-1 para o Borussia Dortmund. E a gente vai ter os principais jogos, né? O RB Leipzig vai jogar contra o Colônia, o Leverkusen joga com Augsburgo. Vamos ter também o Bayern de Munique, Juan, cadê o Bayern de Munique? Hegemonia contra o... o Bayern certamente vai ter outra goleada, vai jogar com o Wolfsburg, esse jogo será no dia 14, domingo. A gente vai ter também o Schalke contra o Mönchengladbach. Então esses são os principais jogos. Os principais jogos da Bundesliga. Campeonato Português também, nesse final de semana. Hoje teve o Famalicão, perdeu de 3-0 para o Braga. Sport de Braga, 3-0. O Benfica amanhã joga com Casa Pio, Juan. De onde é que vem esse Casa Pio, Juan? É da segunda divisão e é a primeira vez estreante em primeira divisão. Nunca disputou a primeira divisão desde 1930. Juan, deixa eu mandar uma boa noite também na Lagoa do Cerrado, meu amigo Antônio Mendes, torcedor do Flamengo. Um abraço para ele, curte a nossa programação. O Vizela recebe o Porto, Juan. Então, tá aí os jogos dos principais times. O Sport de Lisboa joga com o Rio Ave. Então, os principais jogos do campeonato português. Teve também hoje, Juan, o Nantes e o Lille. Foi 1-1 pelo francês. Os principais jogos, diga, Juan. Quem que é mais chato, campeonato alemão ou francês? Não, eu gosto do campeonato alemão. Assisti a alguns jogos. O problema lá é que só quem ganha é o Bayern, né? E acaba... Mas e o francês, o Lille ganhou há 2 temporadas, né? É um pouco mais acirrado. Eu não acho muito chato, não. Tem bons jogadores lá. O Mônaco joga com Rennes, o PSG joga com Montpellier e o Lorient, Juan, joga com o Lyon. Então, os principais jogos do francêsão, né, Juan? E Série A Team, grandes times, grandes jogos. Vai começar amanhã, Juan. O atual campeão Milan, o Juan vai falar toda a rodada da Série A Team. Milan e Udinese, Sampdoria e Atalanta, Lecce e Inter, Monza e Torino, Fiorentina e Cremonese, Lazio e Bologna, Salernitana e Roma, Spezia e Empoli, Verona e Napoli, Juventus e Sassuolo. É a grande Juventus, rapaz. Eu da Itália eu torço Juventus. A Juventus joga com o Sassuolo, que é um bom time também. Então a gente vai acompanhar a Série A Team. Diga, Juan. Parece que desde que o Diego Costa entrou, a Salernitana engrenou, né? É sim, vamos ver. Aliás, esse time, né, que escapou no ano passado. De forma incrível. Foi. E a La Liga, rapaz, aqui a gente tem muita gente que acompanha, que curte a La Liga. Ela iniciou hoje já com surpresa. O Osasuna perdeu em casa, aliás, ganhou do Sevilha 2-1. Viu, Juan? Então, grande jogo, Osasuna. 2-1 em cima do Sevilha. O Sevilha, que é um dos principais times, não para título, né? Mas eles ficam ali, sempre vai para a Liga dos Campeões. Esse ano ele vai disputar a fase de grupo da Liga dos Campeões e acabou perdendo na estreia. A gente tem amanhã o Barcelona, joga com o Raio Vallecano. Esse jogo às 16 horas. E a torcida do Barcelona aqui no Barro Pedro Padieves torce Barcelona. Tem muita gente aqui. O Barcelona que tem Lewandowski, né, Juan?
Tem Rafinha. Tem Rafinha, né? Turma boa. E já o atual campeão é o Real Madrid, enfrenta o Almeria, dia 14, esse jogo será às 17 horas. Só lembrando que o Real Madrid acaba de ser campeão da Supercopa da Europa. Enquanto o Almeria ganhou a segunda divisão. Ganhou de 2-0, do Eintracht Frankfurt, esse jogo, né? Acompanhei esse jogo, grande jogo do Real Madrid. Vinícius Júnior passa para Benzema, o Benzema, Juan, que é o principal capitão do Real Madrid. Com a saída do Marcelo, hoje o principal capitão do Real Madrid é o Benzema. E que nesse jogo o Benzema passou Raul, né? É, exatamente. O Benzema só tá atrás do homem lá, né? Atrás do Cristiano Ronaldo. Vemos e convenhamos, é difícil. É, muito. E assim, o outro jogo, né? Os principais jogos, a gente tem o Getafe, recebe o Atlético de Madrid. Então, dois times ali de Madrid, clássico ali, o Getafe, o primo pobre, vai jogar com o Atlético de Madrid, o time do Simeone. Então, os principais jogos do campeonato da La Liga, a gente passou a limpo. E agora vamos falar, Juan, de Premier League, a principal competição de clubes do mundo. O Juan, que gosta muito de Premier League, amanhã tem logo Aston Villa, né? Cedo, 8h30 da manhã. E o Juan vai relatar todos os jogos. Certamente estarei ligado. Aston Villa e Everton, Arsenal e Leicester, Brighton e Newcastle, Manchester City e Bournemouth, Southampton e Leeds, Wolverhampton e Fulham, Brentford e Manchester United, Nottingham e West Ham, Chelsea, Tottenham, Liverpool e Crystal Palace. Já no finalzinho do nosso programa, mandar um abraço e uma boa noite para a tia Raimundinha. Tia Raimundinha também curtindo a nossa programação, tá certo, Juan? Pois é, então a gente passou a limpo todos os jogos de futebol Série A, Série B, né, futebol brasileiro, e falamos também do futebol europeu, futebol amador. E assim, a gente agradece as pessoas que acompanharam, que assistem o nosso programa, tanto aqui no Facebook, lembrando que o nosso programa tem o apoio do canal Seraflá 79, e as pessoas também que curtem depois lá no YouTube. Um abraço para todos vocês. E assim, a gente retorna, vamos finalizar o nosso programa de hoje com o hino do líder do Campeonato Brasileiro, que é o Palmeiras. Então, um abraço para todos e até a próxima segunda com o programa Bate-Bola. Um abraço, boa noite. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras largou da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar o defensivo e mostrar que de fato é campeão. Defesa que não repassa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra.